Olá, bom dia! Começa agora o Plenário em Ação. Hoje é quarta-feira, 17 de junho de 2026. Eu sou Ronaldo Penido e te convido a acompanhar comigo um resumo com as principais atividades realizadas na Assembleia Legislativa de São Paulo. Os deputados e deputadas da Assembleia Legislativa de São Paulo também estão de olho nos Jogos da Copa do Mundo e torcendo pela seleção brasileira. Os deputados Vitão do Cachorrão, do Podemos, e doutor Eduardo Nóbrega, do MDB, por exemplo, até arriscaram dar palpites sobre o desempenho do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo. Apaixonados por futebol, nossos deputados canarinhos tentam acertar os resultados dos próximos Jogos do Brasil. Confira na trend que a dupla de parlamentares gravou para a nossa equipe de redes sociais. Brasil e Haiti. 2-0. Gol de Hendrick e Luiz Henrique. 6-1 Brasil. E Com aí gols vai de... ser uma goleada. Já espero que com 2 gols do Neymar, gol do Vinícius Júnior, gol do Luiz Henrique e vou deixar o Rafinha fazer um gol também. Para fechar, Escócia e Brasil. 3-1. Gol de Luiz Henrique de novo, que vai ser a sensação da Copa. Vinícius Júnior e Hendrick. Escócia, 3-0 Brasil. Com gols do Vini Júnior, Neymar e Hendrick. Tá aí, portanto, a participação dos nossos parlamentares dando palpites também nos jogos da seleção brasileira. E todo mundo torcendo pelo sucesso da nossa seleção rumo ao hexacampeonato. E que todo esse entusiasmo dos deputados Eduardo Nóbrega e Vitão do Cachorrão atraiam sorte para a seleção brasileira, que vem ao Haiti, então, na próxima sexta-feira, dia 19 de junho. Boa sorte a todos nós. E agora vamos às falas dos parlamentares da Alesp na sessão plenária de ontem, dia 16 de junho. O deputado Conte Lopes, do PL, subiu à tribuna para destacar a eficiência da segurança pública em todo o estado de São Paulo. Vamos ouvi-lo. Quem não, o estado de São Paulo é o estado mais seguro do Brasil. Polícia Civil, a Polícia Militar estão trabalhando forte para a segurança do povo. Eu acho que isso é muito importante. Né? No resto do Brasil, a gente vê o que está acontecendo, mas aqui, pelo menos, a polícia está nas ruas. O governador Tarcísio de Freitas teve coragem de colocar a polícia sob comando de policiais. Eu que entrei na polícia em 67, como soldado, né? Quase 60 anos, nunca vi isso. Até à frente da Secretaria de Segurança Pública, policiais. Sempre se colocava general do Exército, coronel do Exército, jurista, juiz, promotor público. E, pela primeira vez, à frente da Secretaria de Segurança Pública estão policiais. Inclusive, houve uma homenagem na última sexta-feira, aqui nesse plenário, ao secretário Nico, né? Promovida pelo doutor Olim, deputado nosso aqui, né? E uma bela solenidade. O Nico, que trabalha muito na segurança pública, é um delegado experiente, está na polícia há muito tempo. Da mesma forma, o secretário executivo da segurança, Coronel Engel, também conhecemos muito pelo trabalho que fez na segurança de São Paulo. Né? Então, isso é muito importante. O trabalho, né? O Coronel Graus, comandando a Polícia Militar, o delegado Arthur, comandando a Polícia Civil, e a gente percebe que a polícia está trabalhando para dar segurança para o povo de São Paulo. Então, a gente fica feliz com isso. Realmente foi uma medida corajosa. Porque é óbvio que na educação tem que se colocar professor, na área médica, da saúde, tem que se colocar médico. Da mesma forma, na segurança pública, tem que se colocar à frente da Secretaria de Segurança Pública homens que sejam do ramo. E, obviamente, isso aí facilitou. Só a gente observar aí a própria Cracolândia, né? Quanto caiu a Cracolândia. Ninguém conseguiu acabar com a Cracolândia. Pelo menos diminuiu bastante. A Cracolândia diminuiu bastante. Não resta a menor dúvida. E é o povo que fala. Tanto é que o povo que fala é que o governador está aí com quase 50% de aprovação nas pesquisas. O deputado Caio França, do PSB, subiu à tribuna para destacar a importância da população paulista ter acesso à saúde visual em todo o estado de São Paulo. Vamos ouvi-lo.
Hoje quero chamar a atenção aqui desta casa para um tema que afeta milhões de brasileiros, mas que ainda recebe menos atenção do que realmente deveria, que é a saúde visual. Enxergar bem não é um privilégio, é uma necessidade básica, tanto para estudar, quanto para trabalhar, se locomover com segurança e viver com dignidade. No entanto, milhares de pessoas aguardam por atendimento, enfrentam filas intermináveis e acabam convivendo com problemas visuais que poderiam ser identificados e tratados precocemente. Enquanto em grande parte do mundo a saúde visual conta com a atuação integrada de diversos profissionais, no Brasil ainda enfrentamos obstáculos que limitam o aproveitamento de uma importante força de trabalho, que são os profissionais optometristas. Apesar da ADPF 131, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, ter reconhecido a possibilidade de atuação desses profissionais dentro dos limites da sua formação, a realidade na ponta é ainda marcada por insegurança, restrições e dificuldades para o pleno exercício das suas atividades. Como parlamentares, temos também a responsabilidade de defender o direito ao trabalho, e, acima de tudo, de buscar soluções que ampliem o acesso da população aos serviços de saúde. E a atuação do optometrista pode contribuir significativamente para a atenção primária em que se refere à saúde visual, auxiliando na identificação precoce de problemas de visão, na prescrição de óculos quando necessária e no encaminhamento adequado dos casos em que demandem atendimento especializado para cirurgias. Estamos falando em redução de filas, ampliação do acesso à saúde e combate à cegueira evitável. Estamos falando também de nossas crianças. Quantas e quantas delas são rotuladas como desatentas, desinteressadas, com dificuldades de aprendizagem, quando, na verdade, simplesmente não conseguem enxergar o que tem na lousa? Quantos alunos têm seu desenvolvimento prejudicado por um problema visual que poderia ser identificado de forma rápida e acessível? Precisamos enfrentar essa realidade com políticas públicas permanentes. Mutirões pontuais são importantes, mas não resolvem o problema na sua origem. É necessário estruturar uma rede de atenção visual capaz de atuar de forma contínua, preventiva e próxima da população. A deputada Solange Freitas, do União, destacou o projeto de lei de sua autoria que valoriza os direitos básicos dos portadores do espectro autista. Vamos ouvi-la. Quero compartilhar com vocês um projeto de lei que eu protocolei recentemente aqui na LESP e que busca simplificar o dia a dia das pessoas com transtorno do espectro autista e de suas famílias no estado de São Paulo. A proposta busca garantir a gratuidade no transporte público estadual por meio da utilização da CIPTEA como documento único para acesso nos diferentes sistemas, como o metrô, CPTM e as linhas intermunicipais. Por que isso? Hoje, cada sistema possui regras, cadastros e exigências próprias, e aí obrigando muitas famílias que já têm muitos problemas a apresentarem a mesma documentação diversas vezes para ter acesso ao mesmo direito. O objetivo é simples: reduzir a burocracia e facilitar o acesso a um direito que já existe, que é o direito das pessoas com TEA terem direito à gratuidade no transporte. É facilitar a vida delas, o dia a dia da vida delas. O projeto também reconhece a realidade de milhares de pais, mães e responsáveis que dedicam as suas vidas ao cuidado de uma pessoa com TEA. Muitas vezes, essas pessoas precisam se deslocar para consultas, terapias ou para buscar os medicamentos. Por isso, a proposta desse meu projeto de lei permite ainda que o acompanhante utilize a gratuidade nessas situações, mesmo quando a pessoa com TEA não estiver presente. Então, a pessoa com TEA tem a gratuidade, o acompanhante a gratuidade, mas que também aumente para que essas famílias, esse acompanhante, ele possa ter a gratuidade mesmo não estando acompanhado da pessoa com TEA, porque muitas vezes ela se desloca para buscar medicamentos e outras coisas para, geralmente, o filho que tem o TEA. A verdade, gente, é que tem coisas que a gente só entende quando vê as famílias fazendo contas para escolher entre o transporte ou um outro gasto básico dentro de casa.
Tem realidades que muitas pessoas não enxergam, mas que milhares de famílias enfrentam todos os dias. E é justamente sobre isso que o projeto fala. Nós não estamos inovando em nada, nós estamos melhorando o que tem para diminuir a burocracia e facilitar a vida das pessoas com TEA e de suas famílias. O deputado Eduardo Suplicy, do PT, lamentou a morte da jovem Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos. Ela morreu após ser lançada de uma altura de cerca de 40 metros, sem estar conectada à corda de segurança, num salto de rope jump em Limeira, do interior de São Paulo. Vamos ouvi-lo. Venho hoje a esta tribuna com profundo pesar, indignação e solidariedade diante da morte trágica de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, jovem de apenas 21 anos, que perdeu a vida em Limeira após ser lançada de uma ponte durante uma atividade de rope jump, sem estar devidamente presa ao equipamento de segurança. É uma morte que nos entristece profundamente. Uma jovem vida interrompida de maneira brutal diante de uma falha gravíssima que precisa ser investigada com todo o rigor pelas autoridades competentes. Quero manifestar minha solidariedade à família de Maria Eduarda, aos seus amigos e a todas as pessoas que estão atravessando essa dor imensa, irreparável, que nenhuma palavra é capaz de alcançar por inteiro. Mas, lamentavelmente, a tragédia não terminou com a queda. Depois da morte de Maria Eduarda, vieram à tona publicações e comentários nas redes sociais de conteúdo misógino, sexista, violento, absolutamente desumano. Mensagens que, segundo denúncias públicas, incitavam estupro, necrofilia, vilipêndio de cadáver. Comentários assustadores e algo que fere não apenas a memória de Maria Eduarda, mas a dignidade de todas as mulheres. Nem mesmo diante da morte uma mulher foi poupada da violência. Nem mesmo diante do luto de uma família houve silêncio respeito à humanidade por parte de determinados perfis que transformaram a dor em objeto de crueldade, deboche e violência sexualizada. Isso revela algo muito grave sobre o imaginário misógino que ainda estrutura parte de nossa sociedade. A morte de Maria Eduarda já é por si só tragédia devastadora. Não podemos permitir que seja vitimizada novamente pela exposição de desrespeito e pela violência misógina. Sua família merece luto, acolhimento, justiça e proteção. A memória de Maria Eduarda merece respeito. O deputado Vitão, do Cachorrão, do Podemos, também pediu punição aos que causaram a morte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas. Vamos ouvi-lo. Quero colocar aqui meus sentimentos, meu voto de pesar para a família da Maria Eduarda. Esse esporte aí, o rope jump, que ela foi jogada numa altura de 40 metros, sem nenhuma corda. E esse esporte, presidente, é diferente de alguns outros. Você não vê nenhum amortecedor, acho que nenhuma... Vamos falar bem aqui o jeitão caipira, porque nada é mais importante do que a vida. Nada para amortecer, nenhuma mola, nada. A pessoa já é jogada. Quando ela é jogada, não tem nenhum amortecedor, é amarrado na perna dela a corda, é além daquele tranco, só que não teve nem corda. Ela foi jogada numa altura de 40 metros. Eu gostaria que a população... Porque muita gente fala da gente que é deputado e fala que tem que ter leis. Então, você não acha que esse esporte tem que ser extinguido no estado de São Paulo? Porque do jeito que essa moça morreu, a gente quer pai cheio de saúde, se formando em professora de educação física. Então, quero que vocês coloquem a sua opinião sobre esse esporte. Por favor, o rope jump. Se é para ser extinguido do estado de São Paulo ou não, em memória aí da Maria Eduarda. O deputado Luiz Cláudio Marcolino, do PT, fez uma denúncia contra um banco internacional que atua no Brasil. O Banco Santander Banespa tem cada dia mais desrespeitado os seus trabalhadores e a sociedade do estado de São Paulo. Eu tive, na semana passada, dialogando aqui nesse plenário, o banco tentando uma liminar, consegui, inclusive, uma liminar,
tentando silenciar, né, os trabalhadores e trabalhadoras do Estado de São Paulo, em virtude das ações que o sindicato vinha desenvolvendo em relação às demissões, às privatizações, né, o processo de desmonte, né, dos direitos trabalhistas. E o sindicato organizou e fez uma campanha, vem fazendo uma campanha, né, que Santander, né, o portal do inferno, porque é o que vive hoje os bancários e as bancárias, né, realmente, né, um espaço quase que infernal do tratamento do banco com seus trabalhadores. Demissões, terceirizações, né, fraude na contratação, né, do sistema financeiro, criando, inclusive, né, outras empresas tirando direitos. Então, o livre direito, né, à manifestação é um direito constitucional, e o Santander simplesmente, né, entrou na ação na Justiça com a liminar para suspender e paralisar essas atividades, demonstrando desrespeito, né, com a população e com os trabalhadores. Aí, no dia de ontem, a gente se apega, eu trouxe aqui algumas informações, com outro problema ainda maior. Os trabalhadores do antigo Banco Banespa, no momento da privatização, eles têm direito hoje à assistência médica, têm direito à previdência, né, inclusive, né, os trabalhadores, a partir do fundo da Cabesp, da Banesprev, no momento da privatização do Banespa, têm um recurso, né, um patrimônio que garante assistência médica até a última vida, né, do antigo Banco Banespa. E hoje, muitos com 70, 80 anos de idade, e a Cabesp agora simplesmente quer tentar, né, acabar com esse direito dos trabalhadores, que está, inclusive, no acordo da privatização do Banco Banespa. Agora o Plenário em Ação faz um rápido intervalo. Continue com a gente. Voltamos já já. Muito bem, estamos de volta com o Plenário em Ação, trazendo para você um resumo com as principais atividades do Parlamento Paulista. E seguimos com as falas dos deputados e deputadas na sessão plenária de ontem, terça-feira. O deputado Reis, do PT, subiu à tribuna para reforçar o pedido de reajuste salarial para os servidores da Alesp. Nós já estamos cobrando há vários meses, né, o reajuste salarial dos servidores públicos da Assembleia Legislativa. Até agora não aconteceu nada, não houve um projeto da mesa diretora para que nós pudéssemos votar, para que nós pudéssemos atender esse pedido dos profissionais, dos servidores. O Sindalesp vem fazendo campanhas, mas o grito dos servidores não está chegando ali no gabinete do senador. E o senador, obviamente, vai precisar de votos, né? Às vezes, por um voto, se perde a eleição. Então, seria de bom tom que o senador, homem público que é, defensor dos direitos dos servidores públicos, que ele pudesse atender esse pleito dos servidores da Assembleia Legislativa e protocolar o projeto da mesa diretora, estabelecendo, né, as percas inflacionárias, né, desse período que se encerrou no dia 1º de março, que é a data base dos servidores públicos, né, e que esse reajuste seja pago de forma retroativa, assim que aprovado aqui. O deputado Rômulo Fernandes, do PT, destacou a importância de um projeto de lei que valoriza as políticas de acessibilidade nas cidades paulistas. Nós estamos apresentando um projeto de lei de número 958, que foi construído a várias mãos. Esse projeto de lei a gente batizou de IPAM, Índice Paulista de Acessibilidade Municipal. Esse projeto foi construído por iniciativa desses companheiros que são, ali da cidade de Maracaí, do Conselho de Pessoas com Deficiência, e nada melhor, né, e foi uma das visitas, das várias visitas que a gente fez na cidade, a gente teve o prazer de fazer um debate com esses amigos, com esses companheiros, que são estudiosos da área, que são pessoas interessadas em transformar
a vida das pessoas, para melhorar a vida delas. Então, eu queria fazer um registro aqui, em nome desses três, agradecer imensamente o esforço de cada um e de cada uma. Eu sei que vários projetos vão acontecer ainda, é uma caminhada que a gente está começando agora. E esse índice, que a gente está chamando de índice de PAN, né, Índice Paulista de Acessibilidade, ele, na verdade, é uma ferramenta. É uma ferramenta que a gente está criando, o projeto de lei que nós apresentamos de número 598. Ele, na verdade, é uma ferramenta para avaliar, monitorar a acessibilidade nas cidades. Hoje, o Brasil, aproximadamente, talvez eu erre os números aqui, mas, pelo que eu me lembro, são quase 15 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, distribuído aí em quase 5.600 cidades. Aqui no estado de São Paulo, são 645 cidades. População nacional, são quase 8% da população que tem algum tipo de deficiência. E esse projeto que a gente está apresentando aqui é exatamente para monitorar, para ajudar as cidades. A gente tem informação o suficiente com relação a cada cidade tem e faz a acessibilidade para as pessoas, né? Cada cidade terá que informar a situação de várias áreas. Nós estamos falando da área de saúde, na área de transporte, na área de educação, para a gente ter informação o máximo possível, para a gente fomentar e ajudar nas políticas públicas das cidades. O deputado Teonílio Barba, do PT, trouxe à tribuna uma denúncia sobre uma obra da Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Vamos ouvi-lo. E o que está acontecendo lá na região do ABC? Lá você tem o braço do Rio Pequeno, que é um braço da represa Billings, e está se fazendo uma obra de transposição de água que vai até a represa de Taiaçuba, que é o nome da represa, saindo lá de São Bernardo do Campo, do braço da Billings, lá do braço do Rio Pequeno, passando pela cidade de Rio Grande da Serra para chegar até Suzano, lá na Taiaçuba. Essa obra, senhor presidente, ela acontece no momento que teve a privatização da Sabesp, mas também no momento que a cidade de Rio Grande da Serra fez uma manifestação através do CONAMA, que é o Conselho do Meio Ambiente de Rio Grande da Serra, dizendo que havia irregularidades. E aí fizeram um recurso junto ao Ministério, ao Tribunal, ao Ministério Público. E aí há um despacho da Promotoria de Justiça do Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo de Rio Grande da Serra. Destinatários: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, e a CETESB, que é a Companhia Ambiental do Estado. O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, trouxe à tribuna uma vitória que, segundo ele, a educação pública de São Paulo conquistou na Justiça. Teve no TJ um importante julgamento, presidido pelo desembargador Paulo Galizia, referente a uma ação popular que o nosso coletivo Educação em Primeiro Lugar, composto pela deputada federal Luciana Cavalcante, pelo vereador Sérgio Gianazzi e pelo nosso mandato aqui da Assembleia Legislativa, impetramos no Tribunal de Justiça. Ganhamos liminar, senhor presidente. O governo recorreu, a SEDUC recorreu, e perdeu. Ontem, nesse julgamento, o Estado perdeu a apelação feita, ou seja, foi mantida a sentença contra a famigerada resolução número 97 de 2025. Mais uma resolução que nós conseguimos, pelo menos por enquanto, derrotar aqui no Estado de São Paulo. Uma das resoluções perversas dessa gestão Tarcísio/Renato Feder, senhor presidente. Essa gestão que está destruindo a educação do Estado
de São Paulo está cometendo um extermínio da educação em todos os níveis, atacando os alunos através das plataformas digitais, através do fechamento de salas, né, atacando os professores, todos os servidores da educação, com a farsa da avaliação de desempenho, né, com a militarização das escolas, com a privatização das escolas. Nunca o magistério, nunca a educação do Estado de São Paulo foi tão atacada, sobretudo por sucessivas resoluções e portarias que são publicadas. E uma delas foi essa resolução 97, que impunha, senhor presidente, o fim dos contratos, a extinção dos contratos dos professores categoria O, que porventura tivessem 5% de faltas da sua jornada de trabalho, né? E também impunha a não contratação de professores para as escolas PEI, que também tivessem 5% das suas faltas na sua jornada de trabalho. Então, eram dois setores atacados, professores categoria O e os professores de PEI. Nós ganhamos a liminar, a sentença, o governo recorreu e perdeu. E agora vamos à agenda da Alesp para a tarde desta quarta-feira, dia 17 de junho. Às 14 horas, ocorre a 81ª sessão ordinária no plenário Juscelino Kubitschek. Também às 14 horas, o programa Alesp de Portas Abertas recebe os alunos da Universidade Anhanguera de Taboão. Ainda às 14 horas, ocorre o Seminário Introdução à América Latina 4, Formação Social, no auditório do ILP. Às 16h30, ocorre a 81ª sessão ordinária com a ordem do dia no plenário Juscelino Kubitschek. Às 19 horas, acontece o ato solene para outorga de colar de honrar o mérito legislativo ao cônsul da Itália, Domenico Fornara. No auditório Teotônio Vilela, o solicitante é o deputado Paulo Fiorillo. E ainda às 19 horas, acontece a audiência pública em defesa da FATEC Zona Leste, no plenário José Bonifácio. O solicitante é o deputado Carlos Gianazzi. E ainda às 19 horas, coquetel do ato solene de entrega do colar de honra ao mérito legislativo para o cônsul-geral da Itália, Domenico Fornara, no mezanino do primeiro andar. O solicitante é o deputado Paulo Fiorillo. Portanto, fique ligado, porque todos os dias aqui no Plenário em Ação nós divulgamos a agenda com as principais atividades do Parlamento Paulista. A união entre o Brasil e o Japão foi celebrada aqui na Alesp, especialmente o programa de bolsas de estudos entre os dois países. Quem acompanhou a cerimônia foi a repórter Beatriz Moreno. Kazuo Watanabe hoje é conhecido como um grande jurista do Brasil, além de professor sênior da USP. Mas há 60 anos, quando tinha apenas 6 anos de formação, foi o primeiro a participar de um programa de bolsas e intercâmbio promovido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros do Japão. Era um convite para ir ao Japão, conhecer a sua cultura, a sua política, o seu povo, né? E como nasci no Brasil, eu nunca estive no Japão, conhecia por informação dos meus pais, né? Aceitei de pronto e foi uma coisa extraordinária para mim. E ele não foi o único. O ex-ministro do Supremo Tribunal de Justiça, Masami Ueda, além de ter sido o primeiro descendente de japoneses a integrar uma corte superior no mundo, também teve a oportunidade de conhecer o Japão pelas lentes do programa. Em 71 eu era promotor público e essa bolsa trouxe inegável contribuição para o aperfeiçoamento entre o Brasil e o Japão. Nesses quase 60 anos, a bolsa já tem mais de 300 integrantes no Brasil. A Alesp recebeu a cerimônia de posse da nova Associação Brasileira dos Ex-Bolsistas Gaimusho Kenshusei, para aqueles que participaram do programa de intercâmbio. Mas o evento não foi apenas protocolar, foi também uma oportunidade de reconhecimento do trabalho dos ex-bolsistas e da importância de fortalecer as relações entre o Japão e o Brasil. Eu retornei às minhas raízes, né? A terra natal dos meus antepassados. E apesar de estar lá poucas vezes,
eu sentia que como se eu estivesse caminhando por onde eles passaram um dia. O Brasil é o país que conta com a maior comunidade de japoneses fora do Japão no mundo. Além disso, são grandes parceiros comerciais, especialmente no que diz respeito a minério de ferro e produtos agropecuários, sendo o epicentro dessas negociações o estado de São Paulo. Aqui em São Paulo tem mais de 300 empresas que investem no Japão. E, nesse sentido, o São Paulo é o epicentro de relação econômica entre Japão e Brasil. Este mandato dos 94 deputados estaduais aqui da Lesp caminha para o último semestre. Para fechar essa legislatura, o Plenário em Ação exibe a série Meu Mandato em 3 minutos. Convidamos os parlamentares a resumirem o que fizeram de melhor durante estes 4 anos atuando na Assembleia Legislativa de São Paulo. Uma forma de celebrar o trabalho deles, dos parlamentares, e compartilhar com os eleitores o que foi feito na Casa do Povo, dentro e fora dos gabinetes. Hoje trazemos o depoimento do deputado Capitão Telhada, do PP, sempre lutando para melhorar a segurança pública em todo o estado de São Paulo. Em 2023, o deputado Capitão Telhada defendeu o reajuste salarial, aliás, um dos maiores da história para os policiais paulistas. Ele também é coordenador da Frente Parlamentar pela Defesa Civil. Trabalha na prevenção de desastres e na equipagem e capacitação dos agentes da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Atua também na segurança escolar. Vamos ouvi-lo. Deputado estadual Telhadinha, Capitão Telhada, servi por 19 anos no serviço ativo da Polícia Militar e, por isso, o meu mandato, meu primeiro mandato aqui na Assembleia Legislativa, tem como pilares principalmente a valorização do homem e da mulher que servem as forças policiais e a proteção do cidadão de bem, que é aquela pessoa que está produzindo, pagando imposto e precisa de que os políticos em suas funções trabalhem de maneira a melhorar a condição sua aqui na cidade, no estado e no país. E nesse primeiro mandato tivemos grandes vitórias para os nossos irmãos e irmãs da segurança pública. Logo no primeiro ano de 2023, tive a oportunidade de defender com unhas e dentes o aumento, o reajuste salarial, um dos maiores da história, chegando em alguns postos a 32% de reajuste para os nossos policiais. Além disso, avançamos em diversas matérias que estavam infelizmente represadas por décadas aqui no estado de São Paulo, porque as nossas polícias eram vistas sempre como uma profissão secundária pelos governos anteriores. E nós colocamos exatamente aonde deveria estar essa discussão de segurança pública, que aliás hoje é a principal discussão do brasileiro e do paulista. Além da segurança pública, nós pautamos aqui na Assembleia discussões sobre defesa civil. Eu sou o coordenador da Frente Parlamentar pela Defesa Civil, inclusive trabalhando na prevenção de desastres, na equipagem e capacitação dos agentes da Defesa Civil do Estado e dos municípios afora, levando viaturas e levando recursos para esses homens e mulheres que trabalham na época de chuvas e nas épocas de secas. Trabalhamos também pela segurança escolar, uma frente parlamentar que trouxe um modelo de enfrentamento aos ataques em escolas, e em outras frentes, como a Lei Maio Furtacor, que é uma lei de minha autoria, hoje existente em São Paulo, que trata a respeito da prevenção do estado puerperal, da depressão pós-parto e dos casos de suicídio que atingem nossas mulheres, e também a Lei Violeta, um projeto de lei que trabalha acerca da prevenção do engasgo, onde o pai e a mãe, ao sair da maternidade, já saem com conhecimento de como realizar uma manobra de desengasgo no seu bebê, na sua criança. Então, o nosso projeto de mandato é um projeto de diversas frentes, um trabalho justamente diversificado para que a gente atenda a segurança pública, atenda os servidores públicos e atenda o cidadão de bem, que esse tem tapete vermelho no nosso gabinete e na Assembleia Legislativa. Os senhores e senhoras possam sempre contar com o trabalho do deputado Telhadinha, o Capitão Telhado. Um abraço.
A série Meu Mandato em 3 Minutos vai trazer mais depoimentos de outros deputados e deputadas da Alesp ao longo das próximas semanas. Não perca! O Plenário em Ação de hoje fica por aqui. Siga acompanhando tudo o que acontece no estado de São Paulo e no Parlamento Paulista pelas nossas redes sociais. Obrigado pela sua audiência, um forte abraço e uma ótima quarta-feira. TV Alesp, tudo a ver com o estado de São Paulo.